Bem-vindos a mais um episódio do Trianon Cast. O Trianon aí que já está sendo muito elogiado aí por todos, um bate-papo aqui de alta qualidade, com profissionais de saúde extremamente competentes em suas áreas de atuação e extremamente habilidosos na arte de cuidar. Profissionais de saúde que são especialistas em sua área, mas têm um toque humano e têm a expertise suficiente de um profissional de saúde para saber navegar entre as outras áreas de saúde, porque como eu sempre gosto de dizer, está tudo interligado nessa máquina perfeita que a natureza nos deu. Hoje eu estou aqui com o privilégio de conversar com uma pessoa que todo mundo quer conversar agora, nesse período pós-carnaval. Uma nutricionista que é privilegiada por ser a nutricionista da melhor clínica do Brasil, né? Nutricionista da Clínica Trianon. Então eu estou aqui com a Melissa Malfatti, uma descendente de italiano. Inclusive a gente está na semana, né, dos 150 anos, né, da imigração italiana. Então estou aqui com a Melissa Malfatti, nutricionista, formada pela USP, com pós-graduação em nutrição clínica, nutrição esportiva e obesidade. E eu já vou começar esse bate-papo aqui com ela com uma provocação. Melissa, o que não falta é nutricionista nas redes sociais. Não precisa nem ter diploma, né? O que não falta é nutricionista. Médico tá cheio também, né? Mas nutricionista é um negócio assim impressionante. Tem dica de tudo que é tipo de dieta, de todos os tipos de alimentos, tá? E isso me leva à seguinte reflexão, né? Me parece que as pessoas estão muito mais obesas de informação do que de calorias mesmo, de gordura. O ritmo de informação na rede, né, é um negócio assim absurdo, né? As pessoas assim consomem, né, as informações lá nas redes sociais, né, bem mais do que as calorias que tanto as preocupam, né? Então eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade tanto aqui de debater, né, esses temas aí, esses mitos, né, essas coisas que a gente olha aqui, será que isso é verdade mesmo? Com uma especialista, né? Então bem-vinda aqui ao Trianon Cast. E aí eu já te pergunto, né, o que você está achando aí desse movimento de tantos nutricionistas nas redes, trazendo informações de todos os tipos? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e toda essa apresentação do Daniel. E hoje em dia, na verdade, a alimentação é uma coisa que é muito presente na vida de qualquer ser humano, né? A gente precisa comer para viver. Então, é uma coisa que a gente faz do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Então, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre alimentação, né? E hoje em dia, né, com a epidemia, né, a pandemia, na verdade, de obesidade, todo mundo fala sobre emagrecimento, né? Todo mundo fala sobre como perder peso, sobre o alimento X, o alimento Y, um suplemento ou outro suplemento. Então, a gente tem muita informação, mas infelizmente muita informação errada também na internet, né? As pessoas pegam detalhes, informações soltas e acabam generalizando e a gente acaba perdendo o controle disso. Então, o que eu vejo na clínica é que muita gente chega completamente perdida, né? Não sabe mais o que fazer, porque isso não pode, aquilo também não pode, mas aquilo também outro não pode. E aí, o que eu faço agora, né? Exato. Eu imagino, né, o comportamento que você pega dos pacientes atuais, né, nas consultas em relação a essas perguntas, né? Ah, não, mas é que eu vi na internet fulano de tal, que é especialista em não sei o que, falando que é melhor trocar alimento X para o alimento Y, né? E, inclusive, eu até compilei aqui algumas coisas, né, para trazer para você. Então, eu estou aqui nada mais, nada menos do que representando a sociedade, né, e todas as dúvidas, né, que as pessoas têm aí quando estão navegando nas redes sociais e fazendo o papel deles aqui, né, e perguntando para especialista, né. Então, como você bem falou, né, há uma corrida insana por emagrecimento, insana mesmo. Mesmo. Insana, assim, ao pé da letra, né, por emagrecimento. As pessoas realmente estão trocando saúde por emagrecimento. Isso é uma coisa muito grave. Muito. E elas estão usando aí das mais variadas receitas para tal, né? Inclusive, né, tem gente falando, né, que até água com gás, até a água entrou aqui Coitada. na história, né? Até a água agora tá virando veneno, que a água com gás poderia atrapalhar o processo de emagrecimento. É verdade isso? Não é verdade. A água com gás, ela só é a água com o gás, né? O gás carbônico ali que é adicionado, ou até em algumas marcas, algumas formas de comercialização, ela é naturalmente gaseificada. Então, não tem por onde
a água com gás atrapalhar o processo de emagrecimento. Porque se a gente vai olhar para o processo de emagrecimento de uma forma muito generalizada, né, muito não amplificada, o processo de emagrecimento, ele é nada mais, nada menos do que uma conta matemática, né? Então, a gente precisa ter ali uma ingestão energética menor do que o gasto energético. E aí, a gente vai ter emagrecimento. A água, tanto com gás quanto sem gás, não tem calorias. Então, não tem sentido isso, né, biologicamente falando. Então, isso é, de fato, um mito. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, né, que o processo de emagrecimento é o resultado de uma fórmula muito simples. É o que entra e o que sai de calorias, né? Ou seja, o que entra por meio da sua dieta e o que sai por meio do seu gasto energético, que, em outras palavras, nada menos é do que o exercício físico que você faz. Exato. Faz sentido? Eu posso continuar falando isso ou eu tenho que ajustar um pouco essa minha fala com os pacientes? Olha, faz e não faz, né? Bom. Porque apesar de parecer tão simples, é muito difícil, né? É muito difícil porque a alimentação é uma coisa muito presente na nossa vida. A comida, ela tem um significado não só nutricional, né? Então, mudar comportamentos alimentares, o jeito que a gente come, o que a gente come, como a gente come, vai muito além de uma conta matemática. Então, se a gente for simplificar, sim, é basicamente uma conta matemática. Mas como conseguir colocar isso em prática? Então, isso é uma coisa muito complicada, né? É uma coisa que não é fácil, não é só ter foco, força e fé, força de vontade. Não é isso, né? A obesidade, especificamente, ela é uma doença multifatorial, né? São milhares de causas aí, não é só a ingestão maior do que o gasto, com certeza, essa é uma base ali fisiológica, mas a gente tem diversas outras. A gente tem determinantes genéticos, determinantes ambientais, determinantes comportamentais, emocionais e até do ambiente ali que a gente está, né, inserido, do país que você nasceu, como é que é a economia, o que tem ali disponível para você comer ou para você não comer, o que você tem acesso, né? Então, tudo isso influencia. Então, é simples, mas também não é tão simples assim. E desses fatores, né, que você mencionou, você consegue destacar qual que mais pesa aí como barreira para os indivíduos conseguirem aí o emagrecimento? Eu acredito que a mudança comportamental é um fator que conta muito, né? Principalmente porque a alimentação, ela envolve muito uma mudança de hábitos. Então, a gente precisa mudar, para a gente ter ali um processo de emagrecimento efetivo, a gente precisa mudar hábito. Não é só fazer uma dieta, porque você pode até fazer essa dieta, mas você vai conseguir manter essa dieta para sempre? Se você não for conseguir manter aquilo para sempre, provavelmente esse processo, né, essa perda de peso não vai se sustentar no longo prazo. Então, a gente precisa, de fato, mudar o hábito daquela pessoa, mudar o jeito que aquela pessoa faz ali várias coisas na vida dela. Então, a mudança de comportamento, ela é, com certeza, acho que a parte mais desafiadora que, ao meu ver, né, na minha prática, que é a mais difícil. Porque, como a gente tem muita informação hoje em dia, todo mundo sabe o que deve, o que não deve fazer, né? Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. É comer mais fruta, mais legumes, mais vegetais, menos açúcar, menos gordura. Todo mundo sabe. É uma coisa que eu pergunto, você sabe o que fazer, não sabe? Mas por que a gente não consegue colocar em prática? Então, esse é um maior desafio, eu acho, que a maioria das pessoas enfrenta ali na hora de tentar perder peso, na hora de passar por um processo de emagrecimento. Eu acho que tem um grande desafio que é de sustentar, né, o processo de mudança de hábito, né? Exatamente. As pessoas, elas querem emagrecer muito rápido, elas criam uma expectativa de emagrecer muito rápido, e eu gosto muito de dizer, né, dentro da minha área, que a expectativa é a semente da frustração. Então, você planta a expectativa errada e acaba colhendo uma frustração aberrante. Exatamente. Né? E aí eu te pergunto, né, falando em comportamento, a gente tem um comportamento de comer, né, contrastando aí com o comportamento de se exercitar, né? Na sua visão, né, no seu feeling, né, o que tem sido mais difícil para as pessoas? Ajustarem o comportamento de comer ou conseguirem construir um comportamento de se exercitar de forma saudável, regular, né, que traga resultado? Olha, essa opinião é completamente pessoal, Sim, tá? Embasada, isso que eu até falei, seu feeling, embasada na na sua minha visão, prática, no exato. que eu vejo e no que eu percebo, né? As pessoas até conseguem incluir atividade física de uma forma ou de outra ali na vida.
Mas eu acho que a mudança mais sustentada de alimentação é mais difícil. Justamente porque o alimento, ele é uma fonte de prazer, né? Comer é muito bom, né? Aliás, eu até falo, se comer não fosse bom, a gente ia estar todo mundo morto. Porque ninguém ia comer, ia todo mundo morrer de fome. Então, comer precisa ser gostoso. Então, só que hoje em dia, a gente está muito na busca, né? Pelo prazer imediato, pelo prazer rápido. Então, isso acaba pesando também ali na hora do comportamento alimentar. A gente busca muito prazer. Então, a gente tem aí, enfim, o comer emocional, o comer quando você tá estressado, o comer quando você tá triste, o comer quando você brigou com o chefe, quando brigou com o namorado, quando tá feliz, quando tá comemorando. Então, é muito difícil. Então, querendo ou não, eu acho que a mudança de alimentação é a mais desafiadora. Entendi. Eu também acho que a mudança de alimentação é mais desafiadora porque são mais variáveis envolvidas, né? Como você mesmo mencionou agora há pouco, né? São tipos de alimentos, volumes de alimentos, frequência de alimentação, né? A gente começa, né, a comer desde os primórdios da nossa vida. Então, a gente tem um hábito construído há mais tempo do que o hábito de exercício, né? Sim. A gente começa a fazer exercícios um pouco mais tarde em nossa vida. Sim. Então, é algo que está mais bem enraizado em nossas mentes, né? Exatamente. Então, eu também compartilho da sua resposta, da sua leitura, né? Que eu acho que a variável aí, comparando, né? A variável do comportamento alimentar, do comportamento de se exercitar, a primeira acaba sendo um pouco mais complexa mesmo. E você falou um tópico bastante importante, que é a questão do comer emocional, né? Que me leva, então, ao termo fome emocional. E aí eu queria até aproveitar, né, um especialista aqui para perguntar o que é essa fome emocional, né? Que a gente às vezes fala, que as pessoas falam, né? O que seria a fome emocional? A fome emocional, ela é basicamente definida como o comer motivado por uma emoção. Né? Então, quando você está muito feliz, você vai comer, ou quando você está muito triste, você vai comer, ou quando você está muito estressado, você vai comer. É legal a gente pontuar aqui que é diferente de uma compulsão alimentar. Eu vejo muito essa confusão, né? As pessoas hoje em dia falam, eu tenho compulsão alimentar. Mas compulsão alimentar não é um exagero alimentar, né? Você deve saber melhor do que eu, psiquiatra, né? Compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico, né? Com uma série de variáveis ali que precisam ser definidas e precisam estar presentes para se encaixar ali dentro, né, da definição de um transtorno. Isso. E as pessoas hoje em dia acham que, comi uma barra de chocolate, tenho compulsão por doces, né? A compulsão, ela não é específica. E a gente acaba buscando, né, o doce, principalmente alimentos mais palatáveis, que são mais prazerosos, quando a gente está em busca de um conforto. Porque esse comportamento é um comportamento reforçado socialmente. A gente aprende desde criança que quando a gente come o prato inteiro, depois a gente vai ganhar a sobremesa. Que quando você vai na festa do seu amiguinho comemorar o aniversário, vai ter bolo e brigadeiro. Ou então, quando você vai na casa da sua avó, ela vai fazer um bolo para te agradar. Então, o doce, né, a comida tem esse valor muito forte emocional. E é reforçado socialmente. Então, a gente já está enraizado, né, no nosso ser, essa coisa do tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Então, é isso que a gente caracteriza como uma fome emocional, só que a gente precisa voltar para si e entender. Eu tô comendo por quê? Não é que tá errado comer pelas emoções. Eu acho também legal falar isso, porque a comida, ela tem esse valor, né? A comida, ela é tudo isso que eu te falei. Mas ela também precisa ser uma escolha consciente ali, né? Se a gente for sempre comer motivado pelas emoções, a gente vai acabar adoecendo. Né? Então é importante a gente ter essa consciência aí. Não, eu gostei demais de você falar isso, né? Da permissão, né? Para poder comer ali em linha com a emoção, né? Porque uma das coisas, inclusive, que está presente no transtorno de compulsão alimentar é a culpa. Muito. Né? Faz parte, inclusive, dos critérios que a gente avalia para o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. A culpa pós-refeição, né? A culpa após comer, né? E se a gente abordar o paciente de uma forma muito restritiva com relação à ligação que há entre a comida e a emoção, a gente pode acabar agravando mais esse componente do transtorno, que é a culpa, né? E é o que eu vejo muito, né? Acho que tanto essa coisa da informação tão disseminada, hoje em dia a gente vê muita coisa errada. E as pessoas tentam fazer muitas restrições.
E aí eu vejo muito, não necessariamente, né, transtornos alimentares, mas com certeza um comer transtornado muito presente. Assim, sei lá, em 90% das pessoas que chegam até mim tem alguma distorção ali com o ato de comer. Porque a gente foi criando regras, né? Ah, o arroz não pode, isso aqui é carboidrato, isso aqui tem muito açúcar, isso aqui não sei o quê. E a gente começa a restringir muito. E a partir do momento que a gente começa a restringir, quando você quer comer aquela coisa, você se sente culpado. Porque isso é errado, isso não pode, isso vai me fazer mal, isso vai me impedir de emagrecer. E aí vem o sentimento de culpa. Só que ao mesmo tempo vem o sentimento de culpa, mas você quer comer aquilo. Então a gente fica nessa ambiguidade aí o tempo todo. E eu acho que essas abordagens muito restritivas, elas favorecem muito o aparecimento desse tipo de transtorno de culpa, né, inclusive. Exato, eu acho que isso começa a gerar um desgaste emocional no indivíduo, né? Que vai paralisando ele, né? Vai meio que se vendo como um fardo, a ponto de ele começar a ficar mais desmotivado ainda com essa mudança de comportamento alimentar, né? Exatamente. Tamanha a fadiga mental que ele vai desenvolvendo por causa desse dilema, né? Por causa dessa indecisão, por causa desses questionamentos, né? E dessa autocrítica. Exatamente. E aí a pessoa chega completamente frustrada, né? Eu não sei, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu não sirvo pra isso não é pra mim, e a pessoa acaba largando mão, né? Quando, na verdade, eu falo muito isso, né? O emagrecimento, uma alimentação saudável é muito mais fácil do que muita gente acredita. É muito mais simples, não é esse monte de restrição que todo mundo acha que precisa fazer. É ter, lógico, um equilíbrio. A gente pode colocar coisas que não sejam tão saudáveis, ou que sejam mais calóricas, ou que sejam ali socialmente não aceitas, né? Julgadas como menos saudáveis ou mais saudáveis. Mas a gente pode colocar ela também ali dentro de um processo de emagrecimento e faz parte de uma alimentação saudável, né? Até porque o conceito de saúde, ele não é só a falta de doença, né? Ele é o bem-estar social, psicológico e emocional. E a comida faz parte disso também, né? Sim, e aí vou até transitar um pouco aqui para um outro tema, né? Mas fazendo um gancho com o que você falou, que é essa questão, né, da pessoa começar a travar, né, frente ali a algumas indecisões que ela tem com relação às escolhas dos alimentos, escolha das dietas, etc, né? Ah, porque eu vi que fulano de tal emagreceu pra caramba com a dieta X, mas ciclano emagreceu com a dieta Y, que é né? completamente e agora, oposta. qual é a que eu vou seguir, né? Ah, mas eu acho que ciclano ela tem um perfil mais parecido com o meu, né? Então eu acho que eu vou na dieta dele. E nisso as pessoas acabam fazendo escolhas assim que, ao meu ver, como profissional de saúde, né, são escolhas extremamente preocupantes, né? Um dia desse, inclusive, eu estava vendo nas redes, né, um médico, né, enfim, tem todo tipo de profissional para ir. Com certeza. Um médico falando, né, sobre uma dieta em que o indivíduo em determinado dia passa 24 horas sem comer. Aí eu vou perguntar então para a nutricionista, né, se por acaso, né, esse tipo de estratégia, né, esse tipo de dieta tão restritiva assim, de 24 horas sem comer, tem alguma base, tem algum fundamento, até para alertar quem está nos assistindo, né? Toda dieta, pensando em emagrecimento, jejum, não jejum, low carb, low fat, toda dieta ela precisa simular um estado não alimentado. Essa é a base de uma alimentação para emagrecimento. A gente precisa, de alguma forma, fornecer um estado de jejum, né? Isso pode ser feito de N formas. E na nutrição, infelizmente, tudo depende, né? Tudo pode, tudo também não pode. Depende para quem que a gente está falando, do que a gente está falando, em que circunstâncias que a gente está falando. Então, o jejum, por exemplo, como você me perguntou. Tem gente que não gosta de tomar café da manhã, por exemplo. Tem gente que é acostumado a não tomar café da manhã. Se adapta muito bem a isso. Então, pode ser uma estratégia válida. Agora, tem gente que passa mal se não toma café da manhã e fica ali se segurando, morrendo de fome, sofrendo, porque acha que isso vai ser melhor para o emagrecimento. E não é verdade também. Então, o jejum, ele é uma estratégia, mas não é para todo mundo. Aliás, é para a minoria das pessoas. Agora, jejum de 24 horas, eu nunca vi uma pessoa que fale, né, que sente na minha frente e fale, olha, eu tô acostumada a ficar um dia inteiro sem comer, para mim é super tranquilo. Mas isso do ponto eu nunca de vista vi. nutricional, você consegue encontrar aí algum fundamento? Não, do ponto de vista... isso seria um estado não alimentado, então sim. Agora, o que a gente precisa entender é, será que no dia seguinte desse jejum, essa pessoa não vai comer o triplo? Ela não vai compensar essas calorias que ela deixou de consumir
nessas 24 horas não alimentado, será que ela não vai consumir em dobro no dia seguinte? Se ela conseguir fazer uma compensação ali de não exagerar, não consumir mais calorias, pode ser que funcione para ela, se for uma coisa que ela consiga colocar em prática. Mas tem todas, né? Eu acho que essa questão do funcionar que é o complicado, né? Porque Exatamente. o funcionar para as pessoas é emagrecer, né? Ah, não, então aqui, eu perdi 5 quilos em um mês, então é porque funcionou. Mas nutricionalmente isso não faz sentido, né? A gente tem olhar que ver, só né? para isso como resultado, né? A gente precisa ver a qualidade desse emagrecimento, né? A gente tem a questão da composição corporal, porque se a gente, né? Muita gente hoje em dia fala de low carb, porque perde muito peso. Sim, de fato, quando você faz uma dieta mais baixa em carboidrato, a gente tem uma perda de peso maior, inicialmente falando, né? A gente tem uma perda de peso maior, por quê? A gente tem uma perda maior de água. Porque o carboidrato, ele puxa a água para dentro do músculo. Então, quando você deixa de consumir carboidrato, essa água vai embora. Então, a perda de peso inicial, ela é maior. Mas no longo prazo, a low carb, né, que é aqui o que eu tô falando, ela se iguala ali em termos de eficácia com uma dieta normal ali. Não low carb, mas um déficit calórico ali moderado. Mas há quem diga, né? Há quem advogue, Melissa, que essa perda mais rápida no início, mesmo que não estando dentro da cartilha da saúde mesmo, ela é importante para motivar para os próximos passos aí do processo de emagrecimento. O que você acha disso? Eu acho que para algumas pessoas faz bastante sentido, né? Tem gente que prefere, tem gente que não prefere. Depende muito da pessoa. Eu sempre sou muito sincera com o paciente e pergunto: você prefere fazer uma coisa que você vai conseguir sustentar e que talvez, né, demore um pouquinho mais ali para começar a aparecer resultado? Ou você prefere fazer uma coisa mais restritiva no começo, ter esse desconforto agora no começo para ver um resultado e mais para frente a gente, né, ir soltando? Então, isso é tudo conversado com o paciente. Eu decido tudo junto com o paciente. E se o paciente não tiver uma posição bem definida? Uma posição bem definida? Vamos supor que eu cheguei... eu não sei, doutora, se eu quero mais rápido, se eu quero começar mais devagar. Tá. E aí, o que você costuma, assim, na sua linha, né? Qual é a sua preferência? Olha, primeiro eu ia tentar entender o que você já fez, né? Porque às vezes a pessoa já fez muitas tentativas. Então a pessoa já tentou low carb, cetogênica, shakes, já tentou dieta dos pontos, já tentou tudo e não consegue ali sustentar uma perda de peso no longo prazo. Para esse tipo de pessoa, eu falo, olha, o ideal seria a gente tentar mudar, fazer uma coisa que você consiga sustentar no longo prazo, porque a gente pode fazer uma intervenção que você não vai nem conseguir manter nesse primeiro mês. Você vai sofrer ali, não vai conseguir, vai acabar se frustrando, né? E aí a gente volta naquilo da culpa, da frustração, de não ver o resultado. E aí entra nesse processo que a pessoa não consegue fazer a roda girar. Então, de qualquer uma das duas formas, vai ter um desconforto. Eu falo muito isso para emagrecer, né? Para ter um sucesso ali num processo de emagrecimento, a gente vai ter um desconforto de... Ou você vai ter que lidar com uma intervenção mais restritiva, ou você vai ter que lidar com um desconforto de não ver o resultado, talvez, na magnitude que você gostaria. E acho que entra muito na regulagem de expectativa. Qual que é a sua expectativa aqui comigo? O que você quer para daqui 1 mês, para daqui 2 meses? Em quanto tempo você espera perder esse peso? A gente pode ter uma perda de peso maior? Pode. Mas o que a gente vai precisar fazer para chegar nessa perda de peso maior? Será que você está disposta a aguentar? Ou não? Então, é isso, é tudo muito conversado, não tem receita de bolo. Não, é excelente. Eu acho que foi brilhante agora a sua resposta. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender que nutricionista não é apenas um profissional capacitado para fazer um cardápio alimentar, né? Tem um quê gigante de psicologia também na abordagem no nutricionista, né? Que não é uma consulta, né? Que é passível de ser feita rapidamente também, né? Sim. Porque tem também profissional de todo tipo por aí, com né? certeza. Faz aquelas consultas express, né? É muito complicado, porque você precisa conversar muito com o paciente para entender a jornada dele, o que ele já tentou, as frustrações que ele já teve, que tipo de abordagem funcionou mais ou menos, né? O que doeu mais, o que doeu menos, né? Sim. São muitas variáveis, né? Muitas. É um trabalho realmente muito minucioso, né? Porque são minúcias e nuances que você precisa
precisa ler com muita cautela, com muito cuidado, né? São. E é importante também falar que não é um trabalho de uma consulta, de uma intervenção, né? Justamente porque a gente come todos os dias da nossa vida, no mínimo 3 vezes por dia. Então, a gente precisa entender as nuances de todos esses comportamentos, de todos esses momentos. Às vezes você vai comer em casa sozinho, às vezes você vai comer acompanhado, às vezes você vai sair para comer, às vezes você vai numa festa de família, às vezes você vai num jantar com amigos. Em cada situação tem uma diferença. Como que você vai lidar com isso no dia a dia? Como que você vai lidar com isso daqui a um mês? Então, é uma coisa que você não resolve ali de uma hora para outra. E querendo ou não, cardápio, né, a gente encontra na internet. Todo mundo meio que sabe o que comer, você pede ali pro chat GPT montar uma dieta de X calorias para você, ele monta com, né, facilidade e rapidez ali. Você não precisa de um profissional ali na tua frente. E se fosse só teu cardápio, a gente não viveria, né, essa pandemia de obesidade que a gente vive hoje em dia. Exato. Não, muito bom. E você falou uma coisa legal, né, dessas saídas, né, desses eventos fora da nossa rotina alimentar, né? Isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito por aí. A gente, inclusive, saiu agora há pouco do carnaval, né? Eu vi que circularam muitos conteúdos do que comer no carnaval, né? Eu vou estar bebendo no carnaval, o que eu posso comer para compensar e tal, para dar uma equilibrada a mais, ou para o álcool não fazer tanto efeito e tal. Eu acho que isso ainda é uma informação bastante relevante, né? E aí eu vou até trazer isso como pauta aqui. Então, nessas ocasiões em que a gente está seguindo uma dieta ali, que foi talvez até orientada por uma nutricionista, e a gente se depara então com uma festa de aniversário, com um casamento, com um buffet daqueles dos deuses, né? Assim, um banquete, aí que você olha assim, meu Deus do céu, e agora, né? Preciso comer isso tudo, né? Preciso pelo menos provar aqui um pouquinho de cada. Ou até para festas, assim, tipo carnaval. O que nós, assim, podemos levar conosco, assim, de orientação, de recomendação para se comportar aí do ponto de vista alimentar nesses eventos? Tá, pensando em emagrecimento, você diz? Pensando em a gente não prejudicar tanto a dieta que a gente está seguindo, vamos supor que seja uma dieta para emagrecimento, que, enfim, eu acho que a maioria das pessoas né, estão assistindo meio que pensando muito em emagrecimento. Eu acho que até vale um parênteses, né? Pessoal, quando a gente fala dieta, não é só dieta para emagrecimento. Exato, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante aqui. Tem dietas, por exemplo, voltadas para tratamento de diabetes de vírus X. Até para ganho de peso. Para nefropatia, né, que é doença renal, né, para ganho de peso, né, para ganho de massa muscular, né, para, enfim, para deficiências nutricionais específicas, né? Enfim, acho que vale a pena fazer esse parênteses antes. Exatamente. Também, né? Então, pensando o que eu oriento, né, em consultório. Eu penso sempre em redução de danos, né? Justamente porque essas situações sociais fazem parte do convívio. E quando uma pessoa se propõe a seguir ali um plano alimentar, uma intervenção para emagrecimento, eu não quero que ela deixe de viver a vida dela. Porque se ela deixar de viver a vida dela para chegar naquele resultado, como que ela vai fazer depois para voltar a viver a vida? Ela não vai aprender, né? Então, a ideia é que a pessoa aprenda e desenvolva habilidades ali para levar para essas situações sociais ali e conseguir aplicar independente de onde ela estiver. Então, a gente olha para estratégias comportamentais do tipo, não chegue com muita fome. Se você sabe que você vai sair, vai demorar para comer, coma antes. Tem ali um bom aporte de fibra, de proteína. Quando a gente tá com fome, a gente fica mais impulsivo, né? O córtex pré-frontal tá inibido. Então, a gente tende a tomar decisões piores e menos racionais. Então, não fique com muita fome. Não queira experimentar de tudo. Tenha ali em mente o que você gosta mais, o que você gosta menos. Não precisa ir com aquela cabeça de se privar, né? De vou levar a minha marmitinha. Também não é isso. A ideia não é essa. Mas a ideia é, de fato, tentar encontrar um equilíbrio ali, né? Experimentar o que você gosta, o que você não gosta, ver o que vale a pena, o que não vale a pena, o que você tá com vontade, o que você não tá com vontade. E ir tentando integrar tudo isso de uma forma que não prejudique tanto o seu resultado, né? Mas é importante a gente colocar essas coisas, inclusive, no dia a dia, pra pessoa aprender a lidar com essas situações, de uma forma que não descompense, tanto emocionalmente, né, quanto fisiologicamente ali falando. Sim, sim. Pra não ficar com peso na consciência, né? Exatamente. São vários pesos na consciência, na verdade, né? Eu fico me colocando no lugar também. Eu vou, putz, é tão bom isso aqui, eu não vou ficar com peso na consciência de sair daqui sem comer isso. E tem um peso na consciência de comer também aquilo, né? Então, realmente,
É uma balança mental, né? Às vezes bem desconfortável que a gente passa. Mas né? a gente tenta fazer sempre melhores escolhas, né? Então, em restaurante, por exemplo, hoje em dia a gente tem muita opção. Então, dá pra você tentar fazer uma escolha ali de redução de danos. Não é porque você vai, por exemplo, comer um hambúrguer que você precisa comer um hambúrguer duplo com cheddar, bacon, batata frita e refrigerante. Você pode pedir ali um hambúrguer mais simples, né, que seja menorzinho, com menos queijo, sem bacon, dividir a batata com alguém e um refrigerante zero, por exemplo, ou uma água, um suco. Então a gente tenta reduzir o dano ali, não é pra deixar de comer, mas também não é pra ir com aquela cabeça do, agora que eu tô comendo, então dane-se, agora eu vou comer tudo que eu posso. Então de fato tentar encontrar esse equilíbrio. Sim. Você tem algum caso assim que você lembra de orientação acerca dessas trocas saudáveis, né? Até para o pessoal se identificar. Em que sentido, assim? Por exemplo, né? O paciente estava com uma dieta para emagrecimento, né? Ele ia para um casamento, né? E ele pediu orientações acerca do que ele poderia comer, o que ele poderia trocar lá e tal. Em festa acaba sendo um pouco mais complicado porque é um cardápio fechado, né? O que a gente pode tentar fazer, por exemplo, em restaurante é pedir um molho à parte numa salada. Porque os molhos, geralmente, eles são compostos ali por a base de gordura. E as gorduras, elas contribuem muito caloricamente com o aporte energético ali daquela refeição. Então, tirando o molho, a gente já tem uma redução ali de calorias, ou controlando um pouquinho maior a quantidade. Então, tentar fazer, por exemplo, tentar escolher cortes de carne mais magros, tirar a gordura aparente da carne. Tudo isso a gente vai conseguindo controlar e tentar reduzir as calorias ali daquela refeição. Por exemplo, chegar no casamento, tem um ensopado lá de camarão, pedir para pescar os camarões sem o molho. Também não é para chegar nesse nível, né? Porque a gente não vai para casamento toda semana, então no casamento você pode comer seu ensopado com molho. Acho que é bom, que bom. Acho que o pessoal gostou de ouvir isso agora. Né? Ir pesando de fato as situações, né? A não ser que você seja um colunista social, né? Que tá indo pro casamento aí toda semana, né? Quantas vezes por ano você vai num casamento, né? Então, quantas vezes por ano tem Natal, por exemplo, né? Então, aí pesando também essas oportunidades aí que você tem diante daquele alimento. Sim. Aí, veja bem, Melissa, a gente tem algumas dúvidas aqui que eu compilei de algumas pessoas que mandaram, já sabendo que a gente ia gravar aqui o nosso episódio, tá? Eu acho que a gente consegue fazer aqui um bate-bola bem interessante. Tá. Sobre adoçante. Certo. Tá? Considerando alguém que não é diabético. Tá. Afinal, é melhor tomar café, enfim, com adoçante ou com açúcar? Depende. Pensando em restrição calórica, pensando em emagrecimento. Tá. Beleza. Pensando em emagrecimento, se você deixa de colocar ali o açúcar no seu café, você vai estar deixando de ter um consumo ali de açúcar da sua dieta, que caloricamente contribui, e também nutricionalmente não tem tanto valor, que é o açúcar, né? Mas se é uma pessoa que ela coloca um pouquinho, só bem pouquinho, também não vai ter problema. Então, tudo de fato depende. A gente ouve muito falar, né, hoje em dia, adoçante é problemático, adoçante não é problemático. Depende. O adoçante não é pra gente usar litros de adoçante. A ideia é colocar 1 ou 2 gotinhas. Na verdade, o café deve ser puro. Eu sou desse time. Então, depende muito de cada pessoa. Tá. Não tem uma receita de bolo, assim. Eu oriento a substituição por adoçante. Preferir adoçantes naturais, mas sempre usar o mínimo possível. Justamente para ir acostumando o paladar com um sabor mais amargo. Tirar um pouco dessa dependência do sabor doce. Pensando ainda no shape, para entrar no shape. Tá. Pão integral, pão francês integral, pão francês normal. Tá. O pão integral, ele é a mesma coisa que o pão branco, né? Com ali uma contribuição maior de fibras. Quando a gente olha para uma alimentação, a gente espera, né? Falando ali de uma pessoa que está em acompanhamento nutricional, a gente espera que seja uma alimentação saudável, balanceada, rica em fibras, em vegetais, em frutas. De fato, se você gosta do pão integral, eu prefiro que você use o pão integral. Porque ele vai ter ali vai ser mais nutritivo, vai ter mais fibras. Agora, se é uma pessoa que não gosta do pão integral e que para ela é muito sofrido fazer essa troca, e é uma pessoa que consome fruta, que consome legumes, que consome vegetais e tem esse aporte de fibras ali garantido através de outros alimentos, eu não vejo problema nenhum em manter o pão branco. Pão branco ou tapioca?
Mesma coisa. A gente tem ali uma quantidade de tapioca. Será que tanto faz pra pessoa? Tanto faz. Exato, E tanto aí, faz. Você vai ter que escolher pão branco ou tapioca. Tá nas suas mãos, doutora. Eu gosto mais de pão. Tá. Não, mas assim, depende muito da quantidade, né? Se você conseguir usar uma quantidade de tapioca que seja caloricamente equivalente a um pão francês, não tem problema nenhum você substituir o pão pela tapioca. O que a gente vê é que as pessoas acham que a tapioca é mais saudável e aí começa a comer quilos de tapioca. E aí acaba sendo até pior do que comer o pão, né? Então, se for tudo organizado, um alimento ou outro alimento acaba sendo muito parecido. Não tem tanta diferença. Frango grelhado ou peixe grelhado? Também depende. O ideal Não falei depende. O ideal é a gente variar, é ter Sim. os dois ali presentes na alimentação pra gente garantir uma variedade maior, né, de nutrientes. Entendi. Fígado para emagrecimento, já ouviu falar também? Essa eu nunca ouvi falar. Pois é, tá rolando uma conversa aí de que fígado é bom para favorecer aí o processo de emagrecimento. O fígado é um alimento muito nutritivo, mas não é que ele tem um poder mágico ali que vai, né? Acho que depende do fígado também, né? Que se for um fígado de pato, né? Verdade. Aí é um pouquinho mais gorduroso. Uma bombinha de gordura, né? Uhum. Tem uns rituais também que o pessoal tem seguido no jejum, né? Inclusive, estão chamando de ritos do jejum. Como, por exemplo, tomar água morna, né? Durante o período de jejum. Já ouviu falar? Já ouvi falar. E também não vejo como isso poderia favorecer o emagrecimento, né? O jejum ali, pelo déficit calórico que ele proporciona, ajudaria. E a água hidrata. Parece que auxilia no funcionamento do intestino e, consequentemente, poderia favorecer ali indiretamente o emagrecimento. A hidratação, ela auxilia muito no funcionamento intestinal. A gente não tem funcionamento intestinal adequado sem um bom consumo de água, né? Porque você pode até comer um matagal se você quiser, mas se você não bebe água, você não vai ter o efeito desejado. Inclusive, você vai ter o efeito indesejado, você vai, né, ficar constipado. Então, a gente precisa dessa água ali para hidratar e para o funcionamento intestinal ocorrer de forma adequada. Então, a água não precisa ser em jejum. Ela, inclusive, deve fazer parte do seu dia em jejum ou sem jejum. Até pegando o gancho da água, o pessoal pergunta muito e tem muito conteúdo por aí também com relação à quantidade diária de ingesta, né, de água. Qual que é a recomendação, afinal? A gente tem uma recomendação de 35 ml por quilo de peso, tá? Mas a gente não tem uma recomendação, assim, muito oficial. A gente precisa avaliar quanto de atividade física essa pessoa faz, ela perde muita água pelo suor, ela está em um local mais quente ou em um local mais frio, qual que é a altura dessa pessoa, quanto de fibra ela come. Então, desculpa, mas depende. Chocolate amargo, pode comer à vontade? Não, à vontade nada nessa vida pode. Chocolate 70%, né? Não, o chocolate amargo, ele é mais rico em cacau, né? O cacau, ele tem ali antioxidantes, polifenóis, que de fato são legais para a saúde. E dependendo da marca, tá? Não é toda marca que tem até menos açúcar. O chocolate ao leite, ele tem um pouquinho mais de açúcar e menos cacau. Então, olhando por esse lado, sim, o chocolate amargo ele é mais saudável. Mas em termos calóricos, ali quando a gente vai olhar o valor nutricional dos dois tipos, é muito parecido. Então, as pessoas acham que, porque é 70%, pode comer à vontade. Não, a quantidade é a mesma quantidade, independente do tipo que você escolher, né? Não tem essa de, 70% está liberado. Sei. A última aqui pra gente mudar o assunto aqui. É verdade que gin é menos calórico do que as outras bebidas? Quanto que você vai tomar? Vamos comparar então, uma taça de gin, uma taça de vinho tinto, uma taça de cerveja, né, e uma taça de um drink com vodka, por exemplo. São muito parecidos, são todos muito parecidos. O gin, a gente consegue colocar ali, por exemplo, né, aquela gin tônica, que é o drink mais famoso. Se você coloca com uma tônica zero, aí você tem uma redução maior de danos do que se você vai, por exemplo, tomar uma cerveja. Até porque a cerveja, quando você vai tomar, você acaba tomando mais de uma e tem ali uns petisquinhos junto. Então, olhando por essa ótica, pode ser que o gin seja mais interessante. Mas se a pessoa for tomar gin com tônica normal e tomar 30 taças,
acaba dando na mesma. Eu acho que tem muito também do que se coloca no drink, né? Porque Exato. às vezes coloca xarope, né, no drink, aí Açúcar, realmente o que mais vai determinar é a mistura, digamos assim, Exatamente. né, que você vai fazer. Exatamente. E aí, a gente começou aqui falando, né, sobre o binômio alimentação e atividade física. E aí, sobre a atividade física, entram alguns elementos também relacionados à dieta. Tá. Como, por exemplo, suplementos, Sim. pré-treinos, etc. Né? O pessoal tá doido também para entender melhor essas questões. O que não falta hoje é suplemento. Na minha época, quando eu comecei a fazer musculação, os suplementos eram para ganhar massa muscular. Né? Agora tem suplemento para tudo que você imaginar. Tudo. É uma coisa impressionante. Né? Nessa questão da atividade física, né? O pessoal tem usado muito pré-treinos, né? E eu lembro também que na minha época usava muito maltodextrina, né? Que era para elevar a glicemia antes do treino. Sim. E consequentemente melhorar o desempenho, né? O que você tem a dizer aí sobre esses pré-treinos que o pessoal tem usado aí, de forma mais genérica, Melissa? Tá. Refeição pré-treino ou suplemento mesmo pré-treino? Ambos. Tá. Quando a gente fala em pré-treino, tem aqueles suplementos que vem ali, né? Pré-treino. E quando você vai ver a composição desses suplementos, geralmente eles têm ali umas coisas que a gente não tem comprovação científica que de fato funcionam. Vai ter cafeína, às vezes tem beta-alanina, creatina e aí alguns aminoácidos como taurina, L-carnitina e às vezes, né, isso varia, né, de acordo com a marca e algumas outras coisas ali. O que de fato funciona desse suplemento? A gente tem a beta-alanina, a creatina e a cafeína. São 3 suplementos que a gente tem comprovação científica. Mas o que acontece? Tanto a beta-alanina quanto a creatina são suplementos de uso crônico. Ou seja, não é você consumir agora e daqui meia hora, quando você for treinar, você vai sentir o efeito deles. Não, você precisa ir de um tempo maior para você começar a sentir o efeito deles e você precisa ter um consumo diário desses suplementos. A cafeína é diferente. A cafeína você toma, daqui um tempo, né? Você já tá metabolizando ela, você já tá sentindo ali um efeito de maior alerta. Então, esses suplementos, né? Tanto a creatina quanto a beta-alanina fazem sentido, mas não da forma que elas são usadas nesses suplementos pré-treino. O que de fato funciona aí é a creatina. É a cafeína, que pode ser substituída talvez por um cafezinho. Então, a gente tem que olhar o que tem nesse pré-treino e qual que é a frequência de uso, como que a pessoa tá usando ali. Então, tudo isso varia também. Agora, em relação à alimentação, também vai depender da pessoa, né? Se é uma pessoa que tá com um objetivo de perda de peso, talvez não tenha necessidade de uma refeição pré-treino. Que horário que ela vai treinar? De noite, de manhã, depois de passar horas em jejum? Como que ela se sente? Ela se sente bem? Ela se sente mal se ela for de estômago vazio? Porque a energia que a gente usa no treino de musculação, no treino, né, enfim, para exercer atividade física, é uma energia que está guardada dentro do nosso músculo, né, o glicogênio muscular. E essa energia demora algumas horas para ser produzida e estocada ali dentro do músculo. Então, não é que você come agora, que daqui meia hora você já vai usar ali no teu treino. Então, principalmente para pessoas que estão em processo de emagrecimento, talvez não tenha essa necessidade. Agora, para pessoas que buscam ali um ganho de massa muscular, talvez seja interessante a gente colocar um pré-treino, tanto pensando em aumento ali do total energético, da ingestão diária daquela pessoa, quanto para poupar o glicogênio muscular ali, que ele não seja consumido antes da hora. A gente coloca um carboidrato simples, como doce de leite, né? Você deve ter visto aí nas redes. Doce de leite, pão, fruta seca, suco, mel, goiabada. São carboidratos simples de digestão mais fácil, que vão ser liberados mais rápido ali na sua corrente sanguínea, impedindo que, por falta de açúcar, esse glicogênio muscular precise ser degradado antes da hora. Então, você vai garantir ali um estoque melhor para quando você começar ali, aquele paciente começar a treinar, né, a desenvolver a atividade física, ele vai estar com um estoque pleno e vai ter um rendimento melhor no treino. Então, é isso. Essa explicação foi perfeita, assim, eu acho que fazia tempo que eu não ouvia, assim, uma explicação tão didática, sabe, sobre a questão do pré-treino. Então, resumidamente, né, ele vai ser mais importante para aqueles que estão buscando ali hipertrofia, ganho de massa muscular, né, do que para quem está ali, né, dentro de um processo de emagrecimento. Né? Mas assim, também não é que ele é obrigatório, sim, tá? Então, sim. depende muito da rotina da pessoa. Se uma pessoa
treina, por exemplo, em jejum, o objetivo dela é ganho de massa muscular, a gente pode caprichar no jantar da noite anterior, né? Fazer um jantar mais rico em carboidrato, que durante a noite esse glicogênio muscular vai ser estocado ali, e aí na hora que a pessoa for treinar, ela vai estar com um bom estoque de glicogênio ainda, e a gente compensa, né, esse total calórico ali nas demais refeições do dia. Então, tudo meio que depende. E sobre a questão de treinar em jejum, o que você acha disso? Depende. Assim, se você não tem problema nenhum, né, se você não passa mal, é ok. Mas também se você precisa de alguma coisinha, não tem problema. Quando a gente olha, né, estudos e a gente vai comparar treinos em jejum com treinos não jejum, o total calórico ali acaba sendo o mesmo, né? O que vai definir um emagrecimento ou não é o total energético, né? Se tem déficit calórico ou não. O que a gente tem é talvez uma maior quebra de gordura em treinos em jejum. Só que maior quebra não necessariamente significa maior utilização e queima dessa gordura. Então, a gente tem a mobilização dessa gordura, mas não necessariamente a quebra e uso dela. Então, a gente precisa ter toda uma situação ali, né? Todo um contexto preparado para que essa gordura que foi mais quebrada seja utilizada, né? Então, precisa olhar para tudo isso. Eu vou, então, me expor aqui agora, tá? Olha, eu faço a minha atividade física predominantemente pela manhã. Tá? O personal chega lá em casa, saio da cama arrastado e tal. Ela me ajuda pra caramba, assim, o personal, né? Na parte da regularidade, da disciplina. E aí, eu opto por tomar o café da manhã depois do treino. Porque eu não tenho forças nem pra tomar meu café da manhã antes do treino, né? E só que aí, às vezes, eu penso, vou pegar um chocolatezinho ali na gaveta, né? E vou comer um chocolatezinho. De pré-treino. Isso. Um chocolate que não é desses chocolates aí, saudáveis, entre aspas, não, tá? Chocolatezinho. Vamos imaginar aqui um equivalente a um bis, por exemplo. Tá? Supondo. E aí, era melhor eu ter descido pro treino sem comer esse bendito bis, ou maldito bis, enfim. Ou enfim, seria bom esse aporte aí calórico desse chocolate. Tá. O consumo desse bis seria pensando em conforto gástrico ou em maior utilização de energia e rendimento no treino? Pensando em energia. Pensando em energia. Em eu não, sei lá, chegar na segunda metade do treino depletado, sabe? Assim, de energia. Tá. Não faz muito sentido o chocolate especificamente, porque o chocolate é um alimento que tem gordura também. Ele não é composto só, a composição nutricional dele ali não é só carboidrato. Então, a gordura ela tem a digestão mais lenta. Gordura, fibra e proteínas são nutrientes que retardam a digestão e o esvaziamento gástrico. Então, não faz muito sentido a gente colocar um alimento que contenha gordura ali como um pré-treino imediato. Por isso que o pré-treino imediato, a ideia é que seja um carboidrato simples, de digestão fácil e rápida. Se for, por exemplo, um pedacinho de pão, aí o ideal seria um pão branco em vez de um pão integral? Sim. Porque ele seria mais facilmente digerido do que o pão integral. Sim. Não sei se em uma fatia, né, a quantidade de fibra presente ali faria tanta diferença. Mas, por exemplo, um doce de leite ao invés de um chocolate seria melhor. Uma geleia, uma fruta seca, um copo de suco. O copo de suco ele é mais rapidamente digerido e tem mais carboidrato, inclusive, do que uma fruta. Porque a fruta vai ter ali as fibras, que, querendo ou não, lentificam um pouquinho a digestão desse alimento. Você falou doce de leite várias vezes, eu tô me coçando aqui para falar do doce de leite. Pode falar. Tem uns vídeos aí circulando, né, na internet sobre doce de leite. Vou até pedir para que você explique já, né, essa questão das calorias do doce de leite, se doce de leite realmente é uma caloria que vale a pena, digamos assim, entre aspas, né? Assim, não é que vale a pena. É que o doce de leite, ele é um alimento rico predominantemente em carboidratos, simples. Então, por ter menos gordura, o teor de gordura dele é muito baixo, ele acaba sendo menos calórico quando a gente compara com outros doces, como um brigadeiro, por exemplo, que leva manteiga, né? Ou então com aquele creme de avelã maravilhoso, que também leva ali as avelãs e tem bastante gordura. Isso aumenta o total calórico, né, daquele alimento. Então, numa mesma porção, quando a gente compara um doce de leite e esse creme de avelã, por exemplo, com 20 gramas de cada um, o doce de leite é menos calórico. É melhor comer o doce de leite do que o bis, então, né?
Quanto? É isso, depende. Uma colherinha. Uma colherzinha só, então sim, o doce de leite ele vai ser menos calórico. Então, por isso que o doce de leite está muito em alta, né? Porque teve uma época que estava em alta a pasta de amendoim. Não sei se você lembra dessa fase aí. Era pasta de amendoim para tudo quanto é lado. Só que o amendoim é um alimento rico em gordura. Então, ele é calórico. A gente não percebe ali, porque ele tem um volume muito pequenininho, mas ele tem ali uma quantidade de calorias significativa. E as pessoas acham que porque é saudável é liberado. E aí o pessoal comia potes de pasta de amendoim achando que tava arrasando e tava consumindo um total energético ali muito alto. Então, por isso aí depois, quando descobriram o doce de leite, não, o doce de leite é menos calórico. Então, o que você prefere, né? Uma pasta de amendoim ou um doce de leite? O doce de leite vai ser mais gostoso. Então, não é o que é melhor, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, né? O que é melhor? O que é vilão? O que é mocinho? O que pode? O que não pode? Não tem isso na nutrição. Não tem o que é melhor, o que é pior, o que pode, o que não pode. Tudo pode. Tudo pode, tudo depende. Depende de como, depende de quando, depende de quem, depende pra quê. Então, eu sou uma pessoa que vou sempre responder depende. Não, mas eu gosto muito, eu aprecio muito essa ponderação, né, e essa abordagem, porque é uma questão muito individualizada. Muito mesmo. E aí realmente fica difícil você generalizar, né, bater numa tecla ali, né, porque pode ser que aquela pessoa seja muito única. Todo mundo é muito único, né? Todo mundo é único, né? Mas às vezes alguém que está assistindo a gente, né, acaba pegando ali aquela resposta como absoluta, né, e aí acaba se frustrando depois, né? É exatamente isso. A doutora lá e tal, não sei o quê, enfim. Tem muitas dúvidas aqui ainda sobre suplementos, mas eu acho que suplemento é um assunto bem vasto. Sim, né? Bastante. Eu acho que talvez valha a pena a gente até reservar um momento só para isso, né? Pode só ser. para esse debate sobre os suplementos, para as mais certeza. variadas intenções, né? Eu estou feliz demais com essa conversa que a gente teve aqui. Inclusive, eu não queria deixar de comentar, né, sobre uma abordagem que eu acho muito interessante da mel para os íntimos. Essa é uma caloria que vale a pena, é um mel que vale a pena, tá? Então, a mel, ela tem uma abordagem bem interessante, que eu queria até que você comentasse, né? Que é com relação à escolha ali, a assessoria para os pacientes na escolha, né, dos medicamentos. Muitas vezes os pacientes eles têm dificuldade, né, de pegar ali o cardápio e tal, e chegar na hora ali da compra, tá, mas qual que eu vou comprar, né? Tem vários tipos, tem uma geladeira agora enorme de iogurte, né, nos supermercados, né? Qual que é o iogurte que eu vou escolher e tal. Explica lá pro pessoal, né, como é essa abordagem aí. Tá. O que eu faço, assim, o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de fazer escolhas. Então, a gente fica perdido mesmo, né? Até eu, às vezes, falo, gente, não, mas peraí, deixa eu ver aqui o que tem e o que não tem. Então, o que eu faço é ajudar as pessoas, ajudar os pacientes a facilitar essa escolha, né? Eu procuro dar melhores opções para o paciente conseguir escolher ali dentro do que ele tem. Então, por exemplo, paciente que come muito fora, paciente que pede muito delivery. Eu entendo que a gente tem uma rotina corrida, né? Também tenho. Então, de vez em quando, a gente precisa recorrer a esses recursos, né? A essas opções. Então, eu geralmente dou uma olhada ali em cardápios, eu oriento, olha, às vezes, se você fizesse... É aquilo que a gente tava falando mais ou menos do casamento, né? Às vezes, se você pedir um molho à parte, às vezes, se você pedir pra trocar isso ou aquilo, essa opção talvez seja melhor do que aquela. E são coisinhas pequenas que as pessoas não percebem, mas que no fim das contas fazem muita diferença. Então eu oriento muito nesse sentido. Oriento também em escolha de produto industrializado, porque hoje em dia, né, a gente tem muita opção de tudo. E muitas vezes até umas opções que nem fazem sentido. Então eu procuro dar esse acompanhamento bem próximo para a pessoa conseguir aprender e entender como fazer as melhores escolhas, né? Porque o objetivo, né, do meu trabalho, né, do trabalho nutricional, é dar autonomia ali para o paciente conseguir fazer as melhores escolhas e conseguir manter aquilo no longo prazo. Não quero que o paciente fique preso a um papel que eu prescrevi para sempre. Eu gosto muito dos meus pacientes, mas eu não quero que eles fiquem comigo para sempre. Eu quero que eles aprendam a comer para fazer as melhores escolhas. Então, o objetivo do meu trabalho é dar alta em algum momento. Então, eu procuro dar as ferramentas para o paciente conseguir mantendo isso, né? Entendendo ali na cabeça dele o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, eu busco bastante orientar e ensinar tudo isso.
Excelente. Eu recomendo bastante, né? Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu sou muito fã do trabalho da Mel, recomendo, né? E, Mel, muito obrigado aqui pela participação, né? Quem quiser aí aprender mais com a Melissa, pode inclusive acompanhá-la nas redes sociais. Ela tem produzido bastante conteúdos assim muito bem feitos, muito didáticos, muito claros, muito responsáveis também. Qual que é o arroba, Mel? É melissamalfatti.nutri.